A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor, presbítero Wellington. A paz do Senhor, pregador Edmilson. Vamos então para a nossa 11ª lição, presbítero Wellington, né? 11ª lição da revista, essa revista abençoada, Justiça Divina, que está baseado lá no livro de Ezequiel, revista do adulto aqui da CPAD, das Assembleias de Deus, né? Então nós já estamos partindo para a 11ª lição dessa revista abençoada, né? E o tema é a visão do templo e do milênio, presbítero. E o nosso texto áureo se encontra lá em Isaías 6:3, que diz assim, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Verdade prática: ultraje a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Amém. Imperador Edmilson, lido o texto áureo e a verdade prática, vamos orar. Vamos orar para que Deus abençoe a vida de cada um daqueles que estão acompanhando nós através dos vídeos que estão sendo publicados no canal aí do YouTube, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa, Pai eterno, Deus de glória, a cada um, Senhor, que está, Senhor Deus, acompanhando as lições, ó Pai, através deste canal. Pai eterno, Deus de glória, que venham ser, Pai eterno, Deus, abençoado ricamente e poderosamente pelas tuas benditas mãos, Pai, que o Senhor Deus guarde eles, Pai, debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Em nome de Jesus, abençoa a cada um que eu te peço para a glória do teu nome. Amém, Jesus. O nosso texto áureo, ou melhor falando, o nosso texto bíblico em classe se encontra lá em Ezequiel 43, verso 1 ao 9, Nós não vamos estar lendo, para a gente poder ganhar tempo. Então, o imperador Edmilson vai estar lendo a nossa introdução, lembrando aos irmãos que o nosso tema, ou a palavra-chave central dessa lição é santidade, O imperador Edmilson vai ser abordado. Então, esse assunto, o imperador vai estar lendo a introdução em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém, irmãos. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Amém. Então, lindo a introdução, nós vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição, que é sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8. Quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Amém, Então, nós vamos estar lendo aqui o primeiro tópico aqui, primeiro subtópico do primeiro tópico, daí nós vamos estar explicando, consequentemente, essas passagens. A porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, do verso 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere-se ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, versículo 1.
a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário oriental, o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, Ezequiel 10, 19, 11, 23, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Amém. Então, meus amados irmãos, aqui ele está mencionando, né, que Deus entregou a revelação a Ezequiel desde, né, quando nós, desde a nossa primeira lição ali, né, Deus aplica juízo sobre a nação de Israel, né, tanto aqueles que estavam deportados, tanto aqueles que estavam em Jerusalém. Então, em Deus ele mostra quando a glória de Deus sai, né, que foi a nossa lição de número 4, que fala simplesmente, né, da corrupção no templo, das abominações, e ali mostra quando a glória de Deus se vai. E também o Senhor ele vai mostrar, né, também no decorrer dessa lição, a glória de Deus voltando, só que, né, num tempo futuro. Nós vamos, no decorrer da lição, os amados irmãos vão entender, mas então Deus ele mostra para Ezequiel essa visão, como, né, o escritor menciona, como ali no capítulo 1 capítulo do livro de Ezequiel, presbítero. Amém. Então, há 3 observações importantes. Observar que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel percebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente, como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. Ezequiel 1, 24. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías 6, versículo 3. A voz como de muitas águas, versículo 2. É uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, como em Apocalipse 1:15, Apocalipse 14:2, Apocalipse 19:6. Esse ser da visão do profeta, como semelhante a de um homem, Ezequiel 1:26, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Amém, irmãos. Aqui Ezequiel, na visão a qual o Senhor concedeu a Ezequiel, ele fala que a glória saiu e foi pelo Oriente ali, e ela voltaria pelo mesmo local, né? Só que não da mesma maneira a qual eles achavam que o que iria voltar, né? No caso era Jesus, né? Jesus ele representa a nova aliança, né? O conserto ali, a nova aliança, que era o Messias. O profeta messiânico Isaías, nas suas profecias, tem muita semelhança com as profecias de Ezequiel, até que aqui o escritor menciona. É o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. O profeta também, Isaías também, ele menciona sobre isso também, sobre essa glória, a qual retornaria também para, né, a Israel. Amém? Então vamos às reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continua na mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta elevado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Ezequiel 1, 8 e 3. Estudamos na lição 4. Que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta, em visão, para Jerusalém. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Ezequiel 40,
Versículo 1. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Presbítero. Amém. Então, o texto está dizendo aqui, né, que a retirada da presença de Deus do meio do povo, né, que foi destruída depois a cidade santa, que Ezequiel profetizou, né, e há uma semelhança muito grande entre as palavras do profeta Ezequiel, como já frisado pelo compilador Edmilson, entre as profecias do profeta Isaías, né, que a glória ela foi retirada, mas que ela voltaria novamente a habitar e a reinar em Jerusalém, né, compilador Edmilson. É o que a visão do profeta Ezequiel é que o texto aqui nos mostra, né, que ela foi tirada, mas ela voltaria. E essa volta, né, da glória, da presença de Deus, ela aponta para o Messias, né, ela aponta para Jesus Cristo, o ressurreto, né, ressuscitado. Então é isso aí que o livro do profeta Isaías, essa lição, né, está apontando, né? E até acrescentando aqui, não, né? Acrescentando aqui que nós estudamos numa lição passada, que quando fala que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, e nós aprendemos que na casa, a glória da segunda casa seria o próprio Messias. O próprio Messias. Não ia ser o templo material, mas sim o Messias, né? Que na verdade o templo de outra hora, né, vamos dizer assim, o primeiro templo era um templo luxuoso, né, templo cheio de ouro, de beleza, mas não habitava a presença de Deus, né? Aí esse templo chamado Jesus Cristo, né, que as profecias do Antigo Testamento apontam para ele, é a glória, né, da segunda casa, né? Então, na primeira precisava de luxo, né? E na segunda só precisa da graça, né? Graça que não é de graça, né? É graça, mas não é de graça. Tem que haver santidade em primeiro lugar, né? Para que essa graça habite dentro de nós. Amém? Sinopse do tópico 1. A glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face está para o oriente. Amém? Vamos para o segundo tópico, né? O templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, Isaías 2:2 ao 5, Joel 3:18, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes, né? É uma profecia do Senhor, né, dito por vários outros profetas, mas com essa riqueza de detalhes, né, o Senhor reservou para o profeta Ezequiel mencionar, né, essa riqueza, né? Benção, né? Teve uma honra, né? Que maravilha, que bênção. Você vê, né, que Deus tem reservado, né, algo para revelar os seus, né, guardado algo para revelar os seus escolhidos, né, os seus. E a gente vê, né, comparado Edmilson, entre os profetas ali, né, que cada profeta tinha uma mensagem da parte de Deus, mas nada como os profetas contemporâneos, né, que é o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, que eram contemporâneos, né, o profeta Daniel, né, eles são profetas contemporâneos, ou seja, quase da mesma época, né, e o texto sempre aponta que eles viveram realmente no mesmo período. Amém? Aí um templo diferente. Que templo é esse? Não aparece neles peças de utensílios próprio do tabernáculo do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a arca da aliança, o altar de ouro, o incenso, o candelabro,
candelabro ou caçal, a mesa dos pães da proporção, comparado com o que já se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo. Pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo é o templo com toda a sua estrutura e funcionamento. Rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpre. Hebreus 9, 11 e 22. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Então a visão, né, não mostra como, né, descrito lá, né, com o templo lá formado lá no início, né, com todos aqueles utensílios, né, a arca, o candelabro, a mesa dos pães, né, não, ele mostra um templo diferente, né, como, né, que se fosse um templo já do Messias, que daí não precisa de tantos aqueles utensílios, mas sim é o Senhor e a presença do Senhor. É um templo ali que ele mostra de uma maneira diferente, né? Então, né, aqui menciona aqui, ó, né? Visto que o tabernáculo e o templo com toda a sua estrutura de fundamento, rituais, peças, esses sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Por essa razão não haverá necessidade desses rituais no milênio. Então, por isso a questão, né, de ser mostrado de uma maneira diferente, né, de qual eles eram acostumados com o templo, né? Amém. Verdade, Pai. Verdade. Amém? Uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 ao 48, foca no novo templo, né, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio. O reinado de Cristo de 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 1 ao 5, anunciado pelos profetas Ezequiel 37, 22, Isaías 2 e 2, né? Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é um templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais. Aqui ele faz uma pergunta: seria necessário sacrifício de animais? O incenso representa as nossas orações, Salmos 141, 12, Apocalipse 8, 13. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 2. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 5. Amém, Imperador. Vamos para o terceiro lá. Um ritual diferente. Sem a arca da aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se virá a arca do concerto do Senhor. Nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3 e 6. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela apareceu pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Êxodo 25, 22, Levítico 16, 2. E foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Êxodo 25, 10 ao 16 e Êxodo 37, 1 e 9. Como explicar o sacrifício no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício, Ezequiel 43, 18 e 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, Hebreus 9, 10 ao 15, Hebreus 10, 1 ao 4 e 8. O apóstolo Paulo usa a metáfora linguagem do sistema do sacrifício no Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Mas existem diversas explicações para o sacrifício do milênio de Ezequiel. Uma delas é a principal consideração, o sacrifício como literal,
como memorial do sacrifício de Cristo. Assim como na ceia do Senhor será celebrado o reino do meu Pai, no meu reino de Deus. Mateus 26, 29, ou no reino do meu Deus, Marcos 14, 25. Operador de Deus. Amém, irmãos. Então nós podemos ver que naquela época lá quando tinha um templo, tinha todos os utensílios, todas elas tinham uma representação que direcionava ao Messias, né? E no milênio aqui, a visão do templo do milênio, já não há necessidade desses utensílios, porque Cristo, né? Cristo ele simboliza, como nós dissemos até então há pouco, né? Cristo ele é a nossa aliança agora, né? A nossa nova aliança. Naquele tempo a Arca da Aliança simbolizava, né, a presença do Senhor. O altar do holocausto simbolizava a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. O altar de incenso representa a intercessão de Cristo na glória. O candelabro representa Cristo como a luz do mundo. A mesa dos pães simbolizava Cristo como o pão da vida, e o lavatório representa a purificação e o ofício da santificação. Então Cristo ele selou, e não há necessidade daquele templo antigo. Então a nova visão do novo milênio é Cristo, representando, daí deixa de lado aquele lá, como menciona aqui na revista, né, que até um período a Arca da Aliança foi descrita na Bíblia, depois não foi mais falada e mencionada, né? Porque daí Cristo ele entra para sanar todos, né, aquilo que estava sobre o jugo da lei, e começou a operar no jugo da graça, né? Amém, Jesus. A dispensação da graça, melhor dizendo, né? Amém? Sinopse do tópico 2. No novo templo não haverá a Arca da Aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois uma nova dispensação. Aleluia. Vou estar lendo aqui um auxílio teológico aqui para a melhor compreensão dos amados irmãos. A descrição do templo. As medidas precisas do templo, com o projeto de seus pátios, colunas, galerias, cômodos, câmaras, portas, ornamentos e vasos, além das instruções pormenorizadas quanto ao serviço sacerdotal, demonstram que o texto trata de um templo real. O trecho de Ezequiel 43, 10 e 11 foi escrito para aqueles judeus que viverão ao tempo da restauração final, o tempo do cumprimento da profecia, para que eles construam um templo conforme as suas instruções ali contidas. O mesmo tipo de informação sobre as dimensões arquitetônicas do templo também é dada a respeito do altar. Está lá no capítulo 43. Tais dimensões devem ser observadas no dia em que o farão, o altar. A coerência e a lógica literária exigem que seu altar do templo deve ser construído, o mesmo vale para o próprio templo. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico, santidade e a glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isto na lição 4, mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, versículo 5, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, Êxodo 40, versículo 34 e 35, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-se a Deus, 2 Crônicas 7, 1 e 2. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. A identidade do guia celestial é o segundo subtópico do tópico 3. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto a mim, versículo 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa.
este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Versículo 7. Como a relação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor, presbítero. Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi arrancada definitivamente do meio do povo de Deus durante o exílio babilônico, do mesmo modo todas as abominações, prostituições aparecerão no meio do povo. Será um lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. Santidade de Yahvé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. 1 Samuel 2:2. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todos os seus contorno em redor será santificado. Eis que está a lei da casa. Amém? Então, o retorno de Jafé ou de Jesus a Jerusalém vai ser banido toda e qualquer eu vou usar esse termo, mudanismo, né? Que está infiltrado dentro do templo, né? Haja vista que o profeta é levado em visões, né? E quando a glória enche, né? Nós também levamos a Isaías, né? Que a Bíblia diz que quando Isaías viu, né, a glória de Deus, ele falou que viu anjos, né? Que cantavam santo, 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 né? E a glória de Deus encheu o quê? A terra. Então foi quando a glória de Deus encheu o templo que Ezequiel viu, né, as abominações. E o que é que foi que Deus saiu do meio do seu povo, que tirou a sua glória e sua presença? A não ser as abominações cometidas pelo povo, né? Só que vai ser restaurado novamente, vai ser vindo novamente a glória de Deus, a presença de Deus, mas dessa vez não vai ser através de um terceiro, né, aqui representando a presença de Deus, mas vai ser o próprio Cristo, né, o próprio Deus que virá para reinar, né, no milênio, e aí a santidade vai tomar conta, né, de Jerusalém, de uma forma que não haverá mais abominações, não haverá mais prostituições, não haverá mais idolatria, porque o próprio Deus vai reinar ali. Amém, né? Igual nós aprendemos na lição anterior, né, que, né, a restauração espiritual, né, de Israel, né, e material ali, restauração. Depois da restauração, como o presbítero mencionou, né, vai ser derramada a glória de Deus quando tiver tudo pronto. A glória só vai vir quando, né, encontrar o coração ali realmente pronto para receber a glória de Deus. Né? Se tiver no pecado, a glória de Deus não vem, mas sim quando estiver preparado, aí vem realmente a glória de Deus sobre isso. E daí, como o terceiro tópico sobre né, o terceiro ali ponto do subtópico, que fala santidade para sempre. Quando a glória de Deus vir, haverá santidade para sempre. Amém? Conclusão, comprador de luz. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Amém, Padre. Amém. Que lição, né, Padre Deus? Que maravilha, né? Eu aprendi muito com essa lição, muito boa mesmo.
A gente está indo aqui para as lições finais, agora não resta mais 2 lições, né? Não, apenas mais 2 lições, isso. No Espírito nos últimos dias e o Senhor ali está ali. E o Senhor está ali. Então, essas 2 lições para o final, né? Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram até agora, né? Paz, essencialmente conosco. Se inscreva lá no canal, dá uma força para nós aí, em nome do Senhor Jesus, né, Parador? Para a gente poder trazer mais estudos, né, Parador? Está melhorando. Melhorando cada dia. Amém, meus amados irmãos.